Setembro, no Reino Unido, o julgamento do processo de extradição contra o Julian Assange, que é o fundador da Wikileaks, né? Que está preso, inclusive, desde abril de 2019 e é perseguido político há 10 anos, né? Saudades quando o mundo era simples, a ponto da gente, tipo, só ter o Julian Assange, né? Tipo, era o grande dilema do mundo. Nossa, como o mundo ficou mais complexo, né? O jornalista e publisher, ele é acusado pelo governo norte-americano, e aí, só para trazer um contextinho para quem nunca foi atrás da história dele, ele é acusado de espionagem por ter vazado informação confidencial, informações que o governo americano considerou confidenciais. E dentre os documentos publicados por ele, né, estão provas de tortura e de maus tratos na prisão de Guantánamo, vídeos de execução durante a guerra do Iraque, conhecidos como collateral murder videos, ou seja, vídeos de mortes colaterais, ou seja, como se mortes que acontecem, é, relativizando, né, o que aqueles soldados estavam fazendo naqueles vídeos ali, entre outras diversas outras documentações de abuso de direitos humanos e crimes de guerras que foram cometidos pelos Estados Unidos nos últimos anos, porque caso as pessoas não lembrem, os Estados Unidos invadiu dois países nos últimos anos, né? O Afeganistão e o Iraque, nas últimas décadas. É, E o Julian Assange, né, que é esse jornalista, teve a prisão decretada na Suécia por conta de acusações de assédio sexual que nunca foram bem explicadas e que, inclusive, já foram deixadas de lado pela justiça. Então, a gente especula, assim, no mundo que essas acusações nada mais foram para realmente prenderem ele, né? Foi o conluio de poderes maiores. Ele recebeu asilo político no Equador e passou 7 anos na embaixada em Londres, né, da onde ele não podia sair, né, sobre risco de ser preso e extraditado para os Estados Unidos. Então foi uma situação. Você imagina viver num prédio preso, numa embaixada, um prédio público, por 7 anos. Puta que pariu. Ele teve o seu asilo retirado no ano passado, né, um processo polêmico envolvendo negociações do governo equatoriano com o governo estadunidense. E então ele foi posto em uma penitenciária de segurança máxima pela polícia britânica, onde estava aguardando a esse julgamento que está acontecendo agora do pedido de extradição, né? E aí, dentre as 18 acusações do governo dos Estados Unidos contra o australiano, 17 se referem à publicação dos documentos secretos pela Wikileaks, né? Um deles se refere à tentativa de ajudar a Chelsea Manning a obter uma senha, né? Uma ação que não foi contemplada segundo a própria acusação. E os advogados do Assange estão dizendo que se trata de uma mera perseguição política. E aí, grupos de jornalistas, né, organizações de direitos humanos, o próprio relator especial sobre tortura da ONU apontam que durante esses anos ele foi vítima de tortura psicológica. A, a organização Repórteres Sem Fronteiras chama o Assange de herói da informação. Eu recomendo a todos leitura de uma entrevista, né, que a Agência Pública de Jornalismo Investigativo fez com o Juan Passarelli, que é um amigo pessoal do Assange e autor do documentário Guerra ao Jornalismo, o caso Julian Assange, que estreou no último dia 28 no YouTube. Ele fala que o fundador do Wikileaks é um preso político e que a condenação dele pode significar o fim da democracia como a gente conhece, traz os argumentos bem interessantes para quem quiser se aprofundar. E aí eu só trago um ponto da entrevista que ele deu, que eu achei interessante, que ele compartilhou as expectativas sobre o julgamento, né, que começou, e que para ele o caso não vai ser vencido na corte. Já passou essa fase da gente achar que vai ter justiça do jeito tradicional das coisas. Ele precisa vencer na esfera política, ou seja, a população precisa entender o que está acontecendo com esse cara que é um jornalista, que trouxe informações importantíssimas pela Wikileaks, né? O cara que colocou a vida dele em risco, igual o Snowden, por exemplo, né? Outra pessoa que teve a coragem de ir contra todo o sistema, né? do então país hegemônico, né? Que é os Estados Unidos. E hoje em dia está sendo tratado assim, se ele for extraditado, os Estados Unidos estão falando que um jornalista que basicamente recebeu informações confidenciais, né, sobre crimes de guerra, é um espião. E essa é a base. Os Estados Unidos quer colocar ele como espião, sendo que o cara fez o trabalho dele. Ele fez o trabalho de informar o que um país estava fazendo em determinadas situações que são crimes contra a humanidade. Não importa se era valor estratégico para os Estados Unidos não saber que eles torturavam pessoas no Iraque e no Afeganistão. A verdade tem que ser dita. E aí trazer aqui outra sugestão de leitura, inclusive para pessoas que se consideram cristãs, né, principalmente assim, e que tiveram uma criação. Eu, por exemplo, tive criação cristã.
Fui criado como católico, assim, mas minha mãe sempre foi muito bacana e sempre me deu bastante liberdade. E aí, a partir do momento que eu falei pra ela que eu não acreditava mais em Deus, isso foi muito novo ainda, né? Acho que eu tinha 14 ou 15 anos. Ela nunca mais pediu pra eu ir pra missa e tal, me respeitou. O Fábio Marton, do Intercept Brasil, trouxe um texto interessante essa semana, intitulado Pringles é a batata do diabo. Como fui criado num lar evangélico fundamentalista de fake news. Aí ele conta a própria perspectiva dele, assim, tem até um tom cômico, né? Por ele ter vindo dessa realidade, assim, evangélica, sendo criado com tudo isso. E aí eu trago só uns exemplos que ele trouxe, assim, porque ele brinca que os evangélicos foram os precursores da fake news no Brasil, quando isso nem era uma coisa, né? Ele trouxe que disco vinil tocado ao contrário traria mensagem satânica. Na época do Michael Jackson, a Madonna, Cyndi Lauper, até a música de criança como o Balão Mágico da Xuxa estariam nessa lista, né? E que ouvir a Xuxa faria com que você fosse possuído, né? Porque a Xuxa e qualquer outra pessoa de sucesso no mundo que não seja uma crente, né, uma evangélica, só poderia ter feito pacto com o diabo para estar naquela situação, aquele status social ali. Enfim. E hoje, e aí, só um detalhe, ele traz um detalhe que a Xuxa hoje está na mira por conta de um livro para crianças que ela escreveu com temática LGBTQ, né, para tentar trazer para o público infantil, assim, uma linguagem dela. Não sei se o livro é bom ou ruim, mas ela está recebendo críticas hoje em dia disso. É só lembrar das fake news, que eu também fui criado num lar evangélico e eu não podia ler Harry Potter, tá ligado? Porque falavam que era do diabo. Que mais? Mensagem subliminar em filme da Disney, né? Tinha também bastante. Por aí vai. Acho que o punhal no boneco do Fofão, acho que não é dos evangélicos, né? Mas talvez seja também, né? Mas era exatamente isso, né? Que todo mundo tinha pacto com o diabo, a Ivete Sangalo tinha pacto com o diabo. E tem algumas questões, né? Por exemplo, essa questão do pacto, né? Você pegar tipo uma Ivete Sangalo e tal. É uma questão que também envolve religião, né? A fé dos outros também, a fé africana. Os caras pegam religiões oriundas do continente africano e transformam como se fosse algo realmente do diabo. E a gente já percebeu já que o diabo é do bem, cara. O diabo é bom. O Coronga é um podcast satanista, meu parça. Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebu. Eu sou das mais profundezas dos pior criatura do universo. Tá bom, tudo bem. O que tu vieste fazer aqui na Terra? Eu vim trazer desgraça, vim trazer os mal, trazer as coisas ruins, trazer problema pros outros, vim botar os filhos dos outros na maconha, espalhar maconha. Então tu és traficante, né? Eu não sou traficante, não. Põe os filhos dos outros na maconha, cheirar maconha, fumar cocaína, essas coisas, caóticas. Mas acho que essa é a primeira vez que seremos cancelados, Paulo. Jamais. Quantas pessoas não vão ouvir o Coronga mais agora? Não. Somos todos satanistas. No Brasil de Bolsonaro, somos satanistas. Num país onde a igreja evangélica, o cristianismo foi sequestrado por essa gente, eu não vou nem ficar falando nomes do que eu acho que são essas pessoas, porque eu não quero entrar no mesmo jogo que elas fazem. Porém, nesse país em que o presidente faz piada sexual, já que então... Eu vou citar um exemplo nessa semana, ó. Lembrei de um bom exemplo. A piada com a menina lá, do chapéu lá, a menina sertaneja. De 8 anos de idade. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais também. Começou cedo? Por quê? O que é? Eu e meus pais. Começou cedo? Como assim? Começou eu comecei com 6 anos. Começou. Não, eu comecei a minha carreira de repórter com 6 anos. Acabou. Uma menina utilizada. Num país que o presidente faz piada desse tipo, eu sou satanista pra caralho. 666, meu irmão. É Iron Maiden, pai. O Ed é meu pai, meu irmão. I left alone. My mind was blank.
E aí, eu vou só trazer mais umas fake news, porque eu quero fazer um episódio mais descontraído. Inclusive, eu mandei esse texto do Fábio para duas amigas minhas que foram criadas bem evangélicas, assim, elas super se identificaram, né? Eu acho que é importante a gente ver que, realmente, às vezes as pessoas precisam de um diálogo mesmo, às vezes a condição da vida fez com que elas tivessem uma visão muito limitada das coisas, porque todo mundo ao seu redor vê. Eu acho importante a gente abordar dessa forma que foi feita e agora a gente tá rindo, né? Que os caras, por exemplo, chegaram a falar que sim, os cientistas da União Soviética cavaram um buraco pro inferno, né? E ao ouvir as almas gritando, se converteram e fecharam o buraco. E teve um caso científico mesmo da boca do inferno lá, um experimento que deu errado e até hoje pega fogo em um território que, se eu não me engano, é no Cazaquistão. Que o John Lennon morreu e foi punido porque... estilo Velho Testamento, né? Por ter dito que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. E os Mamonas Assassinas também. Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Que o Papa é o anticristo, né? E hoje o Papa Francisco é bem impopular por todos os cristãos, inclusive por católicos, por ser tolerante com ateus e gays, né? Inclusive, assim, Olavo de Carvalho, que é o extremo católico, né? Nossa, é inimigo. Diz que é o Papa do globalismo, é o Papa comunista, o Francisco, assim. E a pior e a mais louca de todas é que haveria um culto satânico de abuso de criancinhas e comedores de fetos abortados com pão integral. E aí, quando eu via... É sempre integral, porque os satanistas cuidariam da saúde, né? Nessa fake news. E eles estão em praticamente todas as cidades, né? Os cultos seriam frequentados por figuras importantes do governo mundial, né? Eu lembrei de uma história que contavam, aí depois eu até joguei no Google, e essa história ainda tem, e aí tem umas pessoas falando, gente, essa história é mentira. E aí vai meio que adaptando. Já falaram que foi até em Campinas já, né? Onde a gente tá aqui no Coronga. Tem uma história de uma menina que tava com uns amigos, e aí eles estavam indo numa festa, e aí eles estavam com o carro lotado, tava um em cima do colo do outro e tal. Esse fake news é bom, você jogar no Google você vai ver. Aí a mãe da menina virou e falou o seguinte: ai filha, quando eles estavam saindo, né, carro lotado, tava saindo da casa da mina, falou: ai filha, vai com Deus. Aí a menina falou, só se ele couber no porta-mala. E aí a notícia é que esse carro sofreu um acidente, todos morreram, e aí no porta-mala tinha uma caixa de ovo e nenhum ovo estava quebrado. Meu amigo, você se arrepiou, né? Eu te convenci, né, cara? Deus é mais, tá vendo? Meu amigo. É isso. Aqui é a palavra de Deus vence, meu irmão. Será que agora os algoritmos do Coronga bombam por causa dessa frase? Essa história arrepia a alma, cara. Mas não é boa? Mas aí que convence a galera. Tem notícia disso, Léo. Os caras transformaram em notícia. Ontem em Campinas, uma mina morreu depois de falar pra mãe que não cabia Deus nem no porta-mala, e aí tinha uma caixa de ovo intacta. O carro estava destruído, as pessoas morreram e uma caixa de ovo não estava intacta, nenhum ovo quebrado. Isso é maravilhoso, isso toca a alma. Hoje é domingo, Léo, eu tô indo ao culto depois dessa história. Só para finalizar, eu só pego um ponto desse texto que eu achei importante, a reflexão, que ser esse tipo de pessoa crente de qualquer religião que seja, né? Como o autor coloca, do berço à tumba, você escolher ser essa pessoa que acredita cegamente na religião, assim, em tudo que o seu padre, que o seu pastor fala, é viver num mundo de fake news como consumidor e produtor das fake news, né, e reprodutor delas. E eu achei isso bem realidade, né, inclusive trazendo que os grupos evangélicos fundamentalistas colaboraram recentemente